Galera, aula ao vivo, com música ao vivo para vocês. Professor Fantin fazendo uma participação aqui, porque a matéria é ele que passou, pertence à Física A, classificação de movimentos. Então presta atenção aí e ele vai tentar cantar, tá? Muito bem. Se o movimento de um corpo é uniforme, a sua velocidade é constante. Ele não tem força resultante e a posição é função linear. Mas se agora o movimento é variado, é muito bom você ter cuidado. A sua velocidade varia e a posição tem um t ao quadrado. E para classificar, cuidado para não se enrolar, pois aceleração e velocidade você tem que olhar. Sinais iguais ele é acelerado e diferentes ele é retardado. Eu vou aprender pra nunca mais esquecer. De novo! Sinais iguais ele é acelerado e diferentes ele é retardado. Eu vou aprender pra nunca mais esquecer. Eu vou aprender pra nunca mais esquecer. Querido, isso aí, obrigado, querido. Obrigado, vocês são muito bons. Rode. Tá, pega na minha balança aí, vai lá. Então tá, pessoal, acabou a festa. Aula de Física B. Deixa eu só pegar um A. Física B, peguem aí então. Unidade 5 também, transformações gasosas. Estudo dos gases, certo? Não, transmissão de calor não, professor Fantin. Já foi. Estudo dos gases, aula 5. Isso aí. Pode pular. Isso, beleza. Então, olha só. Física B, unidade 5. Estudo dos gases, ele é um estudo que é importantíssimo, tanto em física quanto em química. E esse pertence a um assunto chamado físico-química. Por quê? Porque física é mais importante, senão seria químico-física, né? Então ele é físico-química, porque a física é o que comanda realmente, certo? E a gente vai precisar primeiro perceber quais são as variáveis de estado de um gás. Tá aí, já listei eles aqui, tá no livrinho de vocês, na apostila de vocês podem ir acompanhando por aí. Então, botei 3 variáveis. Primeiro, vamos começar aqui pela temperatura. Então, primeira variável de estado, eu vou colocar assim, ó, temperatura. A temperatura, T maiúsculo para representar, e ela está associada a um grau de agitação das partículas, não é isso? Aí eu falo para vocês assim, ó, eu dou aula num colégio, e o colégio tem uma sala de aula do tamanho dessa aqui, a pessoa que tem em casa não está vendo, mas é uma sala normal, né? Uma sala com 50 metros quadrados, e eu tenho 200 alunos dentro dessa sala, e não tem ar-condicionado na sala. Qual é o estado dessa sala? É um estado deplorável, isso. Então a gente está definindo o estado da sala pelo tamanho dela em relação à quantidade de pessoas que estão lá dentro e a temperatura. Então a gente consegue vincular essas coisas. Mas eu falo, olha, a sala não é muito grande, mas tem um bom sistema de refrigeração, tem um bom ar-condicionado. Não melhora um pouco o estado da sala? Então, quando se fala assim, estado do gás, variável de estado, não é se ele está no estado sólido, líquido ou gasoso. E também não é dizer se ele está no Paraná, no Rio Grande do Sul, em Fortaleza. Não é esse estado que interessa. Mas é o estado dele. Se ele está mais comprimido, menos comprimido, está mais quente, está mais frio, qual é o volume que ele está ocupando. Temperatura vai ser uma variável de estado. E é importante saber isso, que o que a gente vai usar vai ser uma temperatura na escala Kelvin. Então, a gente vai ter que usar essa transformaçãozinha, assim, ó, que a temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Então, é importante ter essa relação, ó, aqui medida em graus Celsius e aqui medida em Kelvin. Por que tem que ser em Kelvin? Porque o Kelvin que fez a previsão, que temperatura era 1 grau de agitação. Então, quanto mais agitado, maior a temperatura. Quando chegar no 0 Kelvin, teoricamente, deveria acontecer o quê?
parar tudo, a temperatura zero, você para tudo, e aí a gente não tem mais a percepção. O que vai acontecer com o volume? A pressão vai ser zero, então a gente vai ter umas consequências para isso. A outra variável de estado bacana de pensar é o volume. Ó, falei para vocês daquele exemplo dos alunos, né? Então, ó, tem uma sala de aula de 50 metros quadrados com 200 alunos. Está apertado lá dentro. Agora, se eu tenho uma sala com 200 alunos, mas a sala é gigante, tem 500 metros quadrados. Ah, está folgado. Então, não é o número de alunos que determina se aquela sala está apertada ou não, mas a relação entre o volume da sala e a quantidade de pessoas que estão lá dentro. Então, o volume do gás vai ser isso. Se eu diminuir o volume, pode ser que aumente a pressão lá dentro. Se eu aumentar o volume, pode ser que ela diminua. A gente vai criando possibilidades. O volume ocupado por um gás é o volume do recipiente. Volume do recipiente. Unidades que a gente utiliza. Agora é importante que aparece uma unidade de um jeito ou de outro, né? No sistema internacional, qual é a unidade? É um metro cúbico. Então, volume no sistema internacional medido em metro cúbico. Agora tem outros volumes importantes. Quer ver? Outros. Pode ser assim, ó. 1 litro. 1 litro corresponde, ou se eu botar assim, 1000 litros. Corresponde a 1 metro cúbico. É uma relação importante vocês saberem. Você pegou uma caixa d'água de 500 litros. Então é uma caixa de meio metro cúbico. Essa vai ser uma relação importante. Litro é uma unidade bem usada nesse assunto. Por quê? Por causa do tamanho, né? Qual o tamanho de 1 litro? Faz com a mão aí. Qual o tamanho de 1 litro? Qual o tamanho de 1 litro? Qual o tamanho de 1 litro? Assim? Qual o tamanho de uma caixa de leite? É 1 litro. É, então aquilo... Não interessa daí. O volume que cabe ali dentro, se ela fosse redonda, ia mudar. Então, você pegar uma... Isso ali é meio litro daí. É meio litro, eu sei, né? Muito bem que eu sei que é meio litro. Eu tô, ó, tossi aí, né? Tô vendo. Então, agora, quer ver? Percepções do mundo que a gente não tem. Façam com a mão uma bolinha de 50 centímetros cúbicos. Qual o tamanho da bola de 50 centímetros cúbicos? 50 centímetros cúbicos. Sim? Menor ou maior? Menor. Quão menor? Assim? Ó, um copinho de cafezinho tem 50 centímetros cúbicos. Então, é uma bolinha de ping-pong, uma coisa assim, né? Algo perto disso. E saber isso aqui, ó, que 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml. Então, é 1 mililitro. Quando você pega um copinho de 100 ml, ele tem 100 centímetros cúbicos. Essa vai ser a relação. Então, eu preciso de 10 copinhos daquele para conseguir 1 litro, né? É assim que funciona. Essas são as relações. Voltando às questões do Enem, ó. Isso aqui é coisa para o Enem, até na prova de matemática, cobrar de vocês essas coisas assim, mudança de unidade, volume, né? Perceber isso. Tá? E eu deixei a terceira para ser a pressão, porque ela é uma grandeza um pouquinho mais complexa para a gente pensar. Ó. Mas o que vem a ser a pressão. Imagina assim, eu pego uma bolinha e jogo na parede. Ela bateu, fez barulho e voltou. Aí pego outra bolinha, jogo contra a parede, ela bate e volta. Toda vez que a bolinha bate na parede, ela não muda a sua velocidade. Ela estava andando para um lado, o que ela teve que fazer? Parar de andar para aquele lado e começar a andar para o outro. O Fantin trabalhou com vocês as leis de Newton já, né? Ele não escreveu lá que força resultante igual a massa vezes aceleração? Força resultante igual a massa vezes aceleração. Então, não variou a velocidade da bolinha? Se variou a velocidade dela, teve aceleração. Então teve uma força aplicada sobre ela. Quem fez a força para essa bolinha parar de andar para lá e voltar? A parede. Então se a parede fez força para a bolinha voltar, significa que a bolinha fez força contra a parede, não foi isso? Da onde vai sair a pressão do gás, então? Isso não é um conceito de pressão. Mas a ideia da pressão do gás é justamente essa, ó. Uma bolinha aqui que representa o gás se deslocando para lá. Na hora que essa bolinha bater contra a parede, ela vai voltar. Na hora que ela bateu, ela não fez força contra a parede? Então, a pressão de um gás é o resultado das colisões das moléculas que constituem aquele gás contra a parede interna. Então, ela vai ser o quê? Colisões das moléculas. Aonde? Na parede interna do recipiente. Vejam, ó, isso não é o conceito de pressão. Isso é a ideia da pressão num gás. O conceito formal de pressão é uma força por unidade de área. É isso, a gente vai ter essa bolinha, vai bater, vai aplicar uma força numa determinada área e a gente vai achar a pressão. As unidades de pressão são importantes saber também, né? Então,
algumas unidades aqui, ó. Unidades. No sistema internacional, eu não escrevi, mas eu só falei. Pressão é a relação entre força e área. Então, qual é a unidade de força no sistema internacional? Newton. Qual a unidade de área? Metro quadrado. Newton por metro quadrado vai receber o nome de Pascal. Certo? Então, em homenagem ao Pascal, ele desenvolveu várias coisas. Nessa área de pressão, ele achou uma relação lá de pressão atmosférica com a altura de coluna de água, né? O Pascal era o cara dos grandes experimentos. Ele foi o primeiro cara que tentou medir a velocidade da luz com uma ampulheta e chegou à conclusão que não dava. Foi isso. Essa foi a conclusão dele. Não dá. A velocidade da luz é algo absurdamente maior do que qualquer pessoa pode imaginar até hoje, né? Então, uma boa conclusão. Não tem como medir desse jeito, certo? Nem sempre quando dá errado, deu errado mesmo, né? Deu errado, ó, não dá para fazer assim. Outras unidades importantes, uma delas vai ser essa aqui, ó. ATM. 1 ATM. 1 ATM corresponde a 1 vezes... Eu vou botar os zeros todos para vocês verem. Ó, 100 mil newtons por metro quadrado. O que significa uma pressão desse tamanho? Então, aqui na sala, ó, se eu desenhar um quadradinho assim, se vocês olharem para o chão, aproximadamente 9 pisos desse aqui vai dar 1 metro quadrado. Então eu tenho 1 metro quadrado com 9 pisos desses. Cabe aqui 2 pessoas, aqui em cima, mais ou menos isso, né? 2 cadeiras de vocês. Então a gente vai ter 9 pisos. Então isso aqui tem 1 metro quadrado. Qual a quantidade de ar que vai ter aqui em cima? 100 mil newtons, ou seja, 10 toneladas. Então vai ter uma força aqui de 100 mil newtons. Esse é o significado dessa pressão atmosférica. Da onde sai essa pressão atmosférica? A quantidade de ar que está em cima. Então é o peso do ar que está em cima da Terra dividido pela área total da Terra, certo? Outra unidade importante é assim, ó, uma atmosfera, ela corresponde a 76 centímetros de Hg. Pode ser usado assim, ó, 760 milímetros, é outra relação. Eu vou botar os 76 centímetros para ver uma aplicação prática disso, quer ver? Vocês já viram o coração de uma pessoa? É assim, é bem assim. Esse é o formato do coração. Já pude ver pessoalmente, né? E aquele ali é o coração da pessoa. Então vamos fazer uma experiência. Tá, ficou para baixo aqui o coração, eu vou levantar. O pessoal lá está com dificuldade de enxergar aqui, ó. Então, o coração de uma pessoa tem esse formato aqui. Eu vou fazer assim, uma experiência com ela. Vou tirar o coração dela, não matei a pessoa, só tirei o coração, está conectado ainda, boto numa bancada e o coração está pulsando. O que significa o coração pulsar? Ele contrai, relaxa. Contrai, relaxa. Por causa da pressão. Então, eu conecto agora esse coração a um tubo de mercúrio. Então, tem um tubo aqui e dentro desse tubo tem mercúrio. O que vai acontecer? Quando o coração contrai, ele vai jogar o mercúrio até uma certa altura. Quando o coração relaxa, o mercúrio desce. E ele vai ficar oscilando numa determinada altura. E essa altura, ela pode ser 12 centímetros, ou então 8 centímetros, caso a pressão seja normal. Então, a pressão 12 por 8 normal é isso. Ó. Eu poderia bombear com o meu coração 12 centímetros de altura de mercúrio e cair para 8. Então, aqui, centímetros de Hg. Certo? É uma unidade que se usa, mas não se fala o centímetro de Hg, né? Só fala que a pressão é 12 por 8. O que poderia acontecer? Desculpa aí. Uma pessoa que tem a pressão 9 por 13. Minha pressão é essa, 13 por 9. Já estou numa idade que 13 por 9 não é uma pressão alta, né? Já passei dos 40, então eu tenho uma pressão... A partir de 13 por 9 tá bom. Pior do que 13 por 9 seria ser 12 por 9. Por quê? 12 por 10. 12 por 10, o que está acontecendo? Estou bombeando pouco sangue. 12 por 11, o que está acontecendo? O coração está quase parado. 12 por 12. Pip, o coração parou de bater. Então, o que bombeia o sangue é a diferença de pressão. A gente precisa dessa diferença aqui. O coração contrai e relaxa. O que é um marca-passo? Está associado também ao coração. Marca-passo, vocês já viram pessoas que têm marca-passo? Então fica logo, tem o coração aqui, daí se coloca, o coração está nessa região, o marca-passo fica aqui perto, nessa região aqui, assim, com um zíperzinho, fechinho, né? Não tanto. Mas tem que ser bem embaixo da pele, da primeira camada, porque se der algum problema é fácil de cortar, tirar ele, né? E fazer o coração bater de novo. Marcar o passo é dar choquezinho no coração, para que ele contraia e relaxe 65 vezes por minuto, 70 vezes por minuto, aí o cardiologista que vai ver isso. Então isso aqui é uma outra unidade importante. E a outra unidade vai ser assim, ó, uma atmosfera corresponde a 10 MCA.
É uma unidade bem antiga, isso aqui não se usa mais. Quando eu fiz escola, eu fiz ETFESC ainda, para vocês terem uma ideia, né? Aí isso já virou Cefet, depois é o IFSC, né? Tem IFSC no Ceará, tem IFSC... Não é. O IFSC é em Santa Catarina só, tá? Então, 10 metros de coluna de água é uma altura que eu poderia bombear. Então, se eu pegar uma bomba que tem uma pressão de 20 metros de coluna de água, significa que eu posso jogar água com essa bomba até 20 metros. É a pressão que ela consegue exercer. E a pressão atmosférica corresponde a isso. Por isso, ó, que se eu pegar uma torre assim, ó, com 10 metros de água, lá embaixo a pressão exercida vai ser de 1 atmosfera. Aqui vem as questões também relevantes sobre isso. Como que você toma água num copo usando um canudinho? O que você faz para tomar? Assim, ó, não é assim? Basicamente é isso. Bota ali, faz isso. É você que está puxando? Não, é a atmosfera que está empurrando. Então, assim, se eu tiver um copo aqui, aí esse copo está com água dentro. Ou uma bebida à base de água. Aí eu coloco um canudinho lá dentro dele. Assim. Coloco a minha boca nessa região aqui. E diminuo a pressão. Então aqui eu vou diminuir a pressão. Fazendo isso, ó. Um fluido, um líquido, um gás, ele sempre anda para onde tem menos pressão. Não tem aqui em cima desse copo a pressão atmosférica atuando? Se eu diminuo a pressão na minha boca, o que vai acontecer? A atmosfera vai conseguir empurrar essa água para baixo e vai conseguir fazer com que a água entre na minha boca. Então, quando você vai tomar água com um canudinho, utilizando um canudinho, você deveria dizer assim: vou permitir que a atmosfera empurre a água para a minha boca utilizando o canudinho. Porque é a atmosfera que empurra. Aí vem as perguntas assim: na Lua eu poderia tomar água desse jeito? Não, porque daí eu tenho informação que na Lua não tem atmosfera. Então daí está a prova que não sou eu que tomo com o canudinho. É a atmosfera que empurra, certo? Vocês já tentaram tomar água com 2 canudinhos? Beleza, né? Com 12 canudinhos já tentaram? Eu já tentei. Bota um monte de canudinho na boca, não dá. Por que não dá? Ó, bota um canudinho aqui, dá. 2 canudinhos, dá. Bota 4 canudinhos, consigo vedar. 12 canudinhos, já não dá mais. Por quê? Porque você não consegue colocar todos na boca. Você vê que é um bocão royal, assim, né? Então, senão você não consegue mais vedar. Aí vai ficar um canudinho em cima do outro. Quando fica um canudinho em cima do outro, não tem uns buraquinhos pelo meio? Esses buraquinhos entra o ar. É mais fácil passar o ar por ali do que passar a água. Então, na hora que você tenta tomar, o que vem é ar. Ou então fazer assim, né? Colocar um canudinho fora do copo e outro dentro do copo. Dá para tomar água assim? Não, porque o que vai compensar a pressão na sua boca é o ar que vai passar por aqui e não a água que vai subir pelo canudinho, certo? Vocês podem sabotar pessoas que fumam fazendo isso. Quer ver? Muito legal. Faz assim, ó. Tá aqui o cigarro da pessoa, assim. Daí tem o filtro aqui, né? Aí você vem aqui, ó, e faz um furinho aqui assim, um furinho aqui assim. Em toda a carteira. Tem que ser em toda a carteira, porque daí a pessoa pensa que o problema é com ela. O que é a pessoa fumar? Ó, coloca a boca aqui, aí aspiro, diminui a pressão nessa região. Se eu diminuo a pressão, o ar não passaria aqui por dentro do cigarro para ir para a minha boca? Então ia acontecer isso. Só que se eu fiz um furinho aqui assim, por onde vai entrar ar? Por aqui. Não vai passar pelo cigarro. Aí a pessoa faz isso, ela vai acender o cigarro e não acende. Não há o que faz. Desespero, não dá. O que ela faz? Vou pegar outro. Pega outro. Não dá também. Você tem que fazer com a carteira toda. Então não dá. Tá, eu vou parar de fumar. Então aqui pode ser o controle de cigarro para a pessoa por uma diferença de pressão, tá certo? Dá para você fazer assim, se a pessoa quiser. Não, eu quero parar. Aí descobriu que você fez isso. Quero parar aos poucos. Parar aos poucos, eu posso fazer assim. Eu faço furo aqui então. Pronto. Daí a pessoa vai fumar uma parte do cigarro. Porque muitas pessoas que fumam, na verdade, não é nem assim. Ela tem que ficar segurando o cigarro o tempo todo, né? Às vezes não fuma. É vício, é terrível isso. Estou brincando aqui, mas é um vício da pessoa. Se ela pudesse se livrar facilmente, as empresas de cigarro não eram tão ricas assim. Então, é complicado mesmo se livrar disso. Então, você pode fazer controles desse jeito. Fazer um furinho assim, ó. A pessoa está olhando o cigarro todo, mas ela vai fumar só um pedaço. Pronto, ela já vai se acomodando e não tem a tal crise de abstinência. Aqui eu estou matando a pessoa com a crise de abstinência, né? Porque ela não consegue fumar, ela vai enlouquecer, vai surtar, vai matar alguém, né? Alguém que furou a carteira de cigarro, né? Então tem que cuidar com isso, tá? Então, beleza. Então tá. Agora a gente já tem essas relações, essas 3 grandezas, e agora vamos ver como isso se comporta lá num gás. Através de uma termodinâmica, equação geral do gás ideal. Já vou apresentar direto a equação para a gente pensar nisso e já em transformações. Primeiro, a gente pode pegar um gás e fazer assim, ó.
Então, transformações gasosas. Transformações. Uma primeira transformação, já escrevi ali, ó, com pressão constante. Então o sistema vai ter um P constante. Como pode ser isso? Então eu vou construir um dispositivo aqui, assim. Aí, um cilindro com um êmbolo dentro. O professor de física tem mania de fazer isso, né? É um cilindro com êmbolo. Aí desenha lá, é uma lanterna, né? A pessoa, cadê a lanterna? Isso é a lanterna. Aí, a vida é dura, né? Então, você precisa imaginar essas coisas todas aqui. Então, eu vou desenhar aqui esses pontinhos e já vou identificar cada coisa. Um êmbolo é como a borrachinha da seringa. Tem a seringa, daí tem aquela borrachinha preta. Aquilo lá é o êmbolo. É o dispositivo que é usado para empurrar o líquido ou para diminuir a pressão e deslocar aquele líquido. Então, o êmbolo é aquela borrachinha. Isso aqui pode subir e descer. O cilindro que eu estou desenhando, daí é a seringa, é o corpo da seringa, onde vai ficar contido é o recipiente onde vai conter o gás. E aqui tem o gás. Tem um pezinho aqui em cima. O sistema está estável nessa posição. Quem está fazendo pressão em cima do êmbolo? Tem a atmosfera, está aqui fora, e o pezinho que está ali, tá? Agora eu vou fazer assim, eu vou começar a fornecer calor para esse sistema. Vou excitar o sistema, como? Oi, sistema. Aí o sistema fica excitado, né? O que acontece? Na hora que eu pego e forneço calor para esse sistema, a pressão pode variar. Mas não pode variar, porque ele vai começar a expandir. Forneço calor, o volume não aumenta? Se o volume aumenta, é porque a temperatura está aumentando também. Então, depois de um certo tempo, a gente vai enxergar o dispositivo assim, ó, um pouco mais para cima, indicando que as moléculas então estão mais agitadas, só que elas precisavam de mais espaço para isso acontecer, para que justamente não aumente a pressão. Então, daqui para cá, o que aconteceu? A pressão ficou constante. Mas eu estou vendo que o volume aumentou. Se o volume aumentou, é porque aconteceu o que com a temperatura? Aumentou a temperatura. Então, aumentou a temperatura. Essa transformação com pressão constante, ela é chamada de transformação isobárica. O que vocês precisam saber de uma transformação isobárica? Que a pressão é constante e que o volume e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Então, o volume é proporcional à temperatura. Se a gente fizer um gráfico qualitativo disso, o que é um gráfico qualitativo? Não interessa muito os valores, né? Mas eu percebi assim, ó, aqui eu tenho uma temperatura T, tenho um volume V. Se eu passar para uma temperatura 2T, ou seja, eu dobrei a temperatura, o que deve acontecer com o volume? Vai dobrar também, joia. Então a gente vai passar para um 2V. Essa é a percepção importante desse gráfico. Passaria pelo 0,0? Teoricamente, sim. Até hoje não se chegou nesse 0,0 aqui. Mas, teoricamente, essa reta ela vai passar pelo ponto 0,0. Quando tiver 0 de temperatura, 0 de volume. Como resolver isso? Quando chegar no 0,0, a gente resolve, né? Quando conseguir esfriar lá, a gente vai ver. O que vai acontecer? É um dos limites da natureza. Ninguém conseguiu chegar aqui, não sabe. Será que some a molécula mesmo? Será que ela vira luz? Será que ela vira energia? Não se tem uma resposta para isso, tá? Algumas previsões teóricas, mas não vem ao caso agora. Volume e temperatura são diretamente proporcionais. Caica bastante isso. Ter essa percepção é importante. Agora, tem que cuidar que é proporcional à temperatura em Kelvin. Então, tinha 100 Kelvin, passou para 200 Kelvin, o volume dobrou. Se estava em 30 graus Celsius, passou para 60 graus Celsius, vai dobrar o volume? Não, porque daí não está em Kelvin. A gente teria que passar para Kelvin as temperaturas para ver o que vai acontecer. Então, sempre a temperatura usada aqui é a temperatura absoluta. E a absoluta na escala Kelvin. Poderia ser outra temperatura absoluta, certo? Então tá. Fechado aqui, então. Próxima transformação. Próxima transformação, desse jeito aqui, ó. Volume constante. Transformação que tem volume constante. Como vai ser essa transformação? Vou fazer um desenhinho aqui, ó. Uma caixinha, uma panela de pressão, por exemplo, é isso. Só que lá não é um gás, é a água que vai mudar de estado. Então, é uma panela que vai aumentando a pressão no interior. Então, eu vou pegar aqui uma partículazinha que tem um certo grau de agitação. Então, ela tem uma temperatura inicial. Forneço calor para esse gás. O volume não pode aumentar, porque ela está blindada, ela está fechada ali, é uma panela de aço que não pode até sofrer dilatação, mas é insignificante perto do que vai acontecer com as outras grandezas. Forneço calor. O volume não aumenta. Mas o que acontece com a temperatura nessa transformação? Aumenta a temperatura. Se aumenta a temperatura e o volume não aumentou, o que deve acontecer com a pressão?
vai aumentar. Então, daqui para cá, ó, a gente vai ter um volume constante. A temperatura aumentou, então a pressão vai aumentar também, certo? Nesse caso agora, a temperatura e a pressão são grandezas diretamente proporcionais. Qual o nome dessa transformação? Ó, é iso também. Isométrica, pode ser isovolumétrica. O nome mais esquisito dela é isocórica. Córica vem de chorus, que significa volume em latim. Não sei se é, mas é uma boa explicação, né? O que importa é a convicção com que você fala, né? Tá certo? Você acreditou, né? Isso acreditou. Eu também quase acredito no que eu falo, né? Ah, então, não sei se é esse córica, tá certo? A pessoa sai, era córica, não sei. Mas podia ser, faz sentido, pelo menos. Não. Eu botei o nome mais esquisito porque os outros, eles já fazem referência ao que está acontecendo. Ó, isovolumétrica, já está dizendo que é o volume. Isométrica, está associada à dimensão. Esse aqui é o nome mais estranho. E usa em química também bastante. Relação importante, então. Agora, a pressão é proporcional à temperatura. Como vai ficar um gráfico qualitativo dessas duas grandezas? Pressão em função da temperatura. Ó, uma temperatura T, eu tenho uma pressão P. Se eu multiplicar agora a temperatura por 3, o que vai acontecer com a pressão? Vai multiplicar por 3 também. Então, vou ter 3P. Assim. Passaria pelo 00 de novo? Passaria. Porque, teoricamente, eu consigo chegar numa temperatura 0 Kelvin. Certo? Então, esse é o formato. Pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Joia? São 3 transformações fundamentais. Ó. A próxima, temperatura constante. Eu vou esperar 30 segundos vocês anotarem. Deu. É? 30 segundos na minha contagem. Eu contei de 10 em 10, né? Tá? Terceira transformação com temperatura constante. Quer ver agora? Ela é a mais... Depois que a gente descobre como ela funciona, dá para entender. Mas ela é a mais complicada de entender. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente pensa assim, fornecer calor para um corpo. O que aconteceu com a temperatura? Aumentou. É a primeira resposta que você dá, né? Mas nem sempre. Aí as afirmações teóricas. Sempre que eu forneço calor para um corpo, sua temperatura aumenta. Verdadeiro ou falso? Falso. O gás a gente vai ver agora, mas a gente já viu um sistema que não tinha mudança de temperatura. Lembra quando o gelo está derretendo? Você fornece calor para ele e a temperatura não varia. Então, é um sistema no qual a temperatura também fica constante. É uma transformação com temperatura constante. Então, vai acontecer isso aqui. Ó. Eu vou ter um gás confinado aqui num êmbolozinho de novo, como se fosse a seringa. Ó. Eu vou deixar ele nessa situação. E aqui tem uma hastezinha para puxar ele. Essa situação inicial qual é? Eu tenho um volume inicial, uma temperatura inicial, uma pressão inicial. Então tem uma agitação nessas moléculas. Agora, eu vou deslocar esse êmbolo lentamente para a direita. Eu não estou aumentando o volume dele? Se eu fizer isso bem rápido, eu vou provocar variações. Mas se eu fizer um processo lento, eu vou observar assim, ó, que eu vou mexer no volume. Eu vou mexer na pressão. Mas eu não vou deixar chegar a energia para agitar ele. Então as moléculas estão com a mesma agitação e eu vou aumentando o tamanho do recipiente. O que deve acontecer com a pressão daí? A molécula diminui, né? Porque a molécula tem a mesma velocidade que ela tinha, só que agora ela bate aqui, depois de um tempão ela bate do outro lado, depois de outro tempo ela bate do outro lado, então ela está mais lenta, a área está maior, então diminui a pressão. Essa é a relação importante. Ó. A temperatura ficou constante, só que à medida que eu fui aumentando o volume, a pressão foi diminuindo. Então agora são grandezas inversamente proporcionais. Isso aqui é conhecido, é importante saber isso, eu vou escrever o nome aqui. É a lei de Boyle. Então isso é uma das leis, uma das descobertas mais importantes da física, assim, né? É uma transformação isotérmica. É a chamada lei de Boyle. Ele que conseguiu mostrar que a pressão e volume eram inversamente proporcionais numa relação como essa. Então acontece isso, a pressão é inversamente proporcional ao volume. Aquela cobrinha que eu coloco ali é proporcional, né? Então é proporcional ao inverso do volume. Como vai ficar um gráfico disso aqui agora? Ó, pressão em função do volume. Quando eu tinha um volume V, eu tinha uma pressão P. Agora eu vou pegar esse volume e vou passar para 2V. O
que acontece com a pressão? Diminui. Quantas vezes? Diminui pela metade daí. Então, se eu tinha uma pressão P, um volume V, para 2V, a gente vai ter P sobre 2. O formato desse gráfico aqui é um formato clássico, assim, também. Vocês precisam saber o nome dessa curva, né? Pode ser uma reta, não pode? Até poderia ser. Vou traçar uma reta, eu tenho 2 pontos. Se eu continuar marcando mais pontos, vai ver que não vai dar uma reta. Não pode ser uma parábola. Porque uma parábola vai dar a ideia de que sobe daqui a pouco, né? Você pega uma função que é uma parábola, ela faz isso, daqui a pouco ela sobe. Então não é uma parábola. Ela vai ser uma curva desse jeito assim, ó. E o nome dessa curva, matematicamente, é uma hipérbole. Isso é uma hipérbole. Que é uma figura de linguagem também em português, né? Tá certo? Mas não vem o caso agora. Tá? E, fisicamente, o nome dessa curva é uma isoterma. Então a gente vai ter essa... Por que tem que ser essa curva assim? Porque se fosse reto, uma hora ia dar pressão negativa, né? E se fosse reto para cá, uma hora ia dar volume negativo. Não tem como isso acontecer. Então ela tem que fazer essa curva. Nunca vai encostar. Se eu multiplicar o volume por 1 milhão, eu vou dividir a pressão por 1 milhão, mas ainda assim vai ter uma pressão exercida lá dentro. Se a gente juntar, a equação geral dos gases é uma junção das proporções. Então a gente tinha assim, ó. Quais são as 3 transformações? Isobárica, isocórica e isotérmica. Então, na transformação com pressão constante, P constante, a gente tem que volume é proporcional à temperatura. Na transformação que a temperatura é constante, o que acontece? A pressão é inversamente proporcional ao volume. E na transformação que o volume é constante, a pressão era diretamente proporcional à temperatura. Se a gente juntar essas 3 proporções numa equação só, é que fica aquela equação geral. Ó. A P1, V1 sobre T1 vai ser igual a um P2 vezes um V2 sobre um T2. O que indica essa equação? Que eu tinha um gás numa determinada pressão, volume e temperatura. Aí eu vou lá, esquento o gás e mudo o volume. Qual vai ser a nova pressão? Ela vai ter essa função, vai servir para calcular esse tipo de coisa. Certo? Esse assunto aqui, ele é um assunto que é visto em química também. A química vai completar algumas coisas com vocês, como a equação de Clapeyron, para ver. Física se preocupa mais quanto de energia eu consigo arrancar nesse processo. Então, a gente vai ver assim, a pressão teve essa variação com esse volume. Tá, mas quanto de energia eu consegui converter em trabalho mecânico, por exemplo, né? Num pistão no carro. Que tipo de transformação acontece lá para que você tenha essa conversão de energia. Tá ok? Beleza? Preciso que vocês tenham na ponta da língua as transformações, as 3 transformações, para a gente poder ver a primeira lei da termodinâmica. Joia? Pessoal, foi um prazer, então. Ficamos...